Com investimentos de quase 2 bilhões de reais, a energia da Bahia Gás está chegando cada vez mais longe. Nas indústrias, melhorando a produtividade, gerando riquezas para o Estado, emprego e renda para a população. Na saúde e no comércio, levando mais desenvolvimento e criando oportunidades para os baianos. A Bahia Gás é mais conforto nos lares e mais economia no trânsito. Nos últimos 15 anos, ampliamos em 50 vezes o número de clientes no estado. E dobramos a extensão de nossa rede. E vem aí o Gás Suroeste, maior gasoduto em construção no Brasil. Bahia Gás, mais energia para a Bahia continuar crescendo. Estado da Bahia. Primar é fazer o seu melhor. Não é por acaso que a Prima Empreendimentos tem este nome, porque colocamos em cada lançamento primor. Um trabalho sério erguido em 3 pilares: investimento no ser humano, qualidade dos empreendimentos e responsabilidade socioambiental. Empreendimentos de primeira e segunda residência, hotéis, resorts, entretenimento e lazer. Acrescente a isso um alto padrão de qualidade em cada detalhe e você estará diante de um projeto moderno e inovador da Prima, seja em Salvador ou na Costa dos Coqueiros. Em Salvador, nossos empreendimentos residenciais primam pela sofisticação e inovação, marcando presença em áreas nobres da cidade. Atuamos também no ramo hoteleiro, trazendo para a capital o luxuoso Hotel Fazano. E os lançamentos e parcerias não param de acontecer. Desde 2007, estamos desenvolvendo o mais novo destino imobiliário e turístico do Brasil, Baixio, um paraíso a 108 quilômetros de Salvador. Já são inúmeros os projetos em andamento na região, com a convicção de que é possível promover a construção civil e o turismo sustentáveis, inclusivos e integrados ao meio ambiente, com resultados compartilhados por investidores, clientes e a população local. Em Baixio, além de residenciais e receptivo, trabalhamos como agenciamento, lazer e aventura, oferecendo uma verdadeira experiência imersiva na vida do lugar. Temos também o compromisso com o desenvolvimento sustentável da comunidade local através do Instituto Voar. Valor, oportunidade, aprendizado e responsabilidade. O objetivo de todo este esforço é aumentar ainda mais o potencial de valorização deste destino e o potencial das pessoas. Uma atuação tão ampla e integrada só é possível porque a Prima é um hub, um modelo inovador de negócios que propicia a prestação de múltiplos serviços e experiências aos seus clientes e investidores. Uma empresa com mais de 15 anos de atuação, que preza sempre pelos pilares ESG e proporciona aos seus investidores retornos expressivos. O alicerce de tudo isso é a relação de confiança que construímos com cada cliente, que é tratado de forma próxima e transparente, como alguém de casa. Prima Empreendimentos, qualidade que gera confiança. O prédio, além de ser super moderno, tem a questão do IPTU verde, citando mais um valor que admiramos da Civil, essa questão do capitalismo consciente. O padrão de qualidade é condizente a alguns valores que a Civil tem: compromisso, ética, qualidade. É importante pelo fato de estarmos na área central da cidade, economicamente falando. No entanto, a gente fica numa paralela às principais avenidas, o que facilita o acesso e dificulta o congestionamento. Ele tem uma quantidade de empresas, de salas, mais adequado na minha visão. Esse ambiente aqui me pareceu mais exclusivo, vamos dizer assim. Nós, como baianos, já tínhamos escutado a fama do padrão de qualidade da Civil e a gente pôde comprovar isso de fato. Está na hora da sua empresa também descobrir o Civil Towers, o lugar certo para o futuro do seu negócio. Pós-graduada em Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria, graduada em Administração pela Faculdade Rui Barbosa, cursou Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Bahia, diretora de Projetos e Parcerias Público-Privadas, atuou na iniciativa privada, desenvolvendo e coordenando estudos de projetos de PPPs e concessões em todo o país. Atuações como diretora de Desenvolvimento Urbano e Subsecretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, quando coordenou o Programa de Desenvolvimento Econômico Salvador 360. Chamamos agora ao palco a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da cidade do Salvador, Mila Scarton. Ela vai nos falar sobre os impactos econômicos da nova orla da Boca do Rio Pituaçu. Obrigada. Boa tarde, todos e todas. Como já fui apresentada aí de maneira bem detalhada, eu só queria agradecer primeiro a ADEME, na pessoa do Cláudio e do Rafael, que não está aqui presente. É um grande prazer e uma grande honra para mim estar aqui hoje, participando desse momento importante aí. Todo ano, né, esse fórum, já venho acompanhando ele há alguns anos. Então, para mim, é um grande prazer, uma grande honra. Então, eu queria começar a minha apresentação, de fato, agradecendo aí a ADEME pelo convite. Antes de começar a minha apresentação, eu não vou poder deixar de comentar algumas coisas aqui das duas apresentações anteriores à minha. Eu diria que, se tivesse sido combinado, não seria tão perfeito, né? Juro que Rafael não me contou como é que seria a apresentação dele, nem que teria esse depoimento aqui. Então, como secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, eu fico muito feliz em ver que, de fato, e algo que eu tenho dito em vários locais que eu participo, e que eu falo um pouco das ações que a Prefeitura vem implementando, é da importância dessa união, né, da iniciativa privada com o poder público, porque, de fato, nós temos um trabalho muito complementar. Né? O poder público sozinho, ele não tem condições de... na minha apresentação, eu trago alguns exemplos do Brasil e do mundo, onde, de fato, essa união faz a força. Né? E o que a gente ouviu aqui agora, nada mais é do que isso. O que me acalma o coração é perceber que Salvador já vem trilhando este caminho. Engraçado ouvir o depoimento do casal aqui, porque um dos programas que a gente tem na secretaria, e o olhar da secretaria, eu vou ter um slide aqui que fala um pouco dele, eu vou até passar rapidinho aqui, é que nós somos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico criada pela gestão do prefeito Bruno Reis, ou seja, a gente está... Um grupo político do qual eu faço parte está no poder há 9 anos, sendo que a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico chega agora na terceira gestão, na gestão do prefeito Bruno Reis. Por que isso? Porque, de fato, entendeu-se que era um momento onde a gente tinha passado por uma grande transformação e que era fundamental ter pessoas e uma equipe pensando esses programas e esses projetos para fortalecer o desenvolvimento econômico da cidade. E aí a gente tem um grande desafio, que é como a gente pode olhar para uma cidade que é a 4ª maior população do país, o 9º maior PIB, com uma massa salarial não muito grande, e quando a gente vai para um PIB per capita, a gente fica em penúltimo lugar. Ou seja, a gente precisa gerar riquezas em Salvador, já que a gente não tem como reduzir a população. Então, a gente precisa gerar dinâmica econômica, precisa crescer a economia local, seja fortalecendo as atividades econômicas que já existem na cidade, seja diversificando a nossa matriz econômica. E aí, quando a gente fala de diversificação da matriz econômica, era esse gancho que eu queria fazer, é que quando a gente tem um programa na Secretaria, que é um programa que olha exatamente para esse potencial do mercado de tecnologia. Ou seja, ele olha para essa... E a gente tem vários programas de formação de mão de obra de tecnologia, porque, de fato, é uma vertente de crescimento mundial. A pandemia, a gente fala que foi um catalisador de um processo que vinha acontecendo. E a gente entende que Salvador tem um potencial
enorme de mão de obra criativa com soft skills do futuro e também de atração de negócios. E quando a gente começou a falar disso, eu me lembro que algumas pessoas falavam, poxa, mas você está falando de mão de obra tech, que o cara pode morar em Salvador e trabalhar para o mundo todo, mas você não quer, você como secretário de Desenvolvimento Econômico, você não acha que é importante você atrair empresas de tecnologia para Salvador? Aí eu falei, então, a ideia da gente trabalhar esse vertente de formação tech na cidade de Salvador tem esses dois olhares. Um, claro, atrair empresas de tecnologia para se instalar aqui. Mas por que não a gente também atrair pessoas que possam viver em Salvador ou que morem em Salvador e que possam trabalhar para qualquer empresa do mundo? Por quê? O desenvolvimento econômico ele acontece nas duas vertentes, porque o cara mora aqui, a gente acabou de ouvir um depoimento, ele mora aqui, trabalha para os Estados Unidos, mas ele vive aqui, ele gasta aqui, ele investe aqui. Então, eu não queria só perder esse gancho, não tem nada a ver com a minha apresentação, eu não vim aqui para falar de tecnologia, nem dos vários programas que a Secretaria tem de tecnologia, mas, de fato, é muito reconfortante perceber que a gente está no caminho certo, que a gente está olhando exatamente para esse potencial. Eu brinco que a gente não tem tempo, a gente precisa olhar para aquelas coisas que a gente sai na frente. Eu vou brigar para trazer empresas de fintech para cá, eu saio pelo menos 20 anos atrás de São Paulo e Recife. Mas por que não pensar em desenvolver o potencial tech na área criativa, de empresas de streaming? Então, a gente tem um universo muito grande e eu acho que Rafael exemplificou muito bem olhando Bahia, mas que praticamente tudo que ele traz reflete-se igualmente para Salvador. E o exemplo que a gente ouviu aqui mostra que, de fato, tudo isso faz muito sentido. Bom, mas vamos voltar aqui para o motivo pelo qual eu fui convidada para falar, que é o impacto econômico de um projeto específico, que é a Nova Orla Boca do Rio Pituaçu. Quando a gente fala de um desenvolvimento econômico de um projeto urbanístico, a gente fala, na verdade, de um desenvolvimento municipal, né? E o desenvolvimento municipal ele passa por várias vertentes. Vertentes essas que parte dos projetos de infraestrutura urbana conseguem alcançar boa parte dessas rodas aí que formam, no final das contas, o desenvolvimento de um município. Eu já passei aqui, mas só para não deixar de falar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem esse desafio de desenvolver programas que olhem para a economia que já existe na cidade, porque, de fato, eu tenho pessoas hoje que precisam de emprego e de renda, então a gente precisa olhar para a economia do hoje e fortalecer os negócios que já existem na cidade. E eu preciso também desenvolver novas matrizes econômicas para a cidade. Eu citei aqui o exemplo de tecnologia, mas tem outras vertentes que a gente vê começando a se desenvolver em Salvador e que a gente tem programas e desenvolvido projetos específicos para essas outras vertentes, como o setor de saúde, o setor de logística, que também é um case interessante. Logística, a implantação de centros logísticos em grandes cidades era algo que há 5 ou 10 anos atrás ninguém se falava. Por quê? Porque não fazia sentido para as empresas de logística vir para os imóveis mais caros, as áreas mais caras das capitais, enquanto ele conseguia, nas regiões metropolitanas, áreas às vezes muito mais baratas. Com a pandemia e o aumento do consumo virtual e remoto, essa lógica se inverteu. Por quê? Porque a disputa hoje, muitas vezes, da área de logística é pelo tempo de entrega. Você já tem se falando hoje empresas disputando por minutos de entrega. E quando a gente disputa minutos de entrega, estar localizado em grandes centros faz muita diferença. Por quê? Porque é lá onde está meu mercado consumidor. Então, Salvador não é à toa que a gente tem sido procurado por grandes empresas de logística, porque começou a fazer sentido para eles estarem em locais dentro das capitais. Então, é um outro olhar também de uma nova matriz econômica para a cidade de Salvador que a gente tem olhado. Bom, mas voltando aqui para o nosso papo de hoje. O que a gente já fez? Porque quando a gente fala, vamos desenvolver um projeto de desenvolvimento urbano e potencializar mercado imobiliário, atrair empresas. Bom, o trabalho, ele passa por várias vertentes. Uma das vertentes, talvez a mais importante de todas elas, chama-se ambiente de negócios. A gente precisa trabalhar e melhorar o ambiente de negócios, porque a gente percebe que a disputa hoje, ela passa muito por isso.
a decisão de se implantar em um local ou outro, muitas vezes, é decisiva quando se tem um bom ambiente de negócios. E aí eu trouxe alguns exemplos, não trouxe tudo, de ações que a gente já vem, que a Prefeitura já vem fazendo nesses 20 meses de gestão, e que corroboram para melhorar esse ambiente de negócios, né? A gente teve extinção de algumas taxas, a gente teve integração à rede Sim, diminuindo substancialmente o tempo de abertura de empresas na cidade de Salvador. A gente tem uma ampliação do número de atividades classificadas como baixo risco. O que significa isso? Quando a atividade é classificada como baixo risco, você não passa por nenhum tipo de análise para abrir sua empresa. Então, quanto maior o número de atividades de baixo risco classificadas no município, mais fácil é fazer negócios e abrir empresas dentro dessa cidade. Tivemos aí uma infinidade de benefícios para diversos setores, setores culturais, setores criativos, setores de eventos, o próprio setor imobiliário com postergação de redução da outorga onerosa, enfim. Tivemos recentemente a digitalização de uma quantidade grande de procedimentos digitais na Secretaria de Fazenda, e a última grande entrega, e que eu não poderia deixar de mencionar aqui, foi, de fato, o início do licenciamento em BIM pela SEDU. A gente teve o primeiro alvará em BIM, né, automático, entregue aí acho que há uma semana ou 2 semanas. É a primeira cidade do mundo que tem um processo de aprovação de empreendimentos imobiliários 100% em modelo BIM. Por enquanto, a gente ainda está apenas para unidades, condomínios de uma única torre, mas o sistema está sendo desenvolvido para que qualquer tipo de empreendimento, inclusive multitorres, possam também ser licenciados, com o tempo de entrega automático, um procedimento automático que vai agilizar e baixar muito o custo do investidor imobiliário ou do incorporador imobiliário na implantação, que a gente sabe o quanto esse custo do tempo de licenças, o quanto que isso é, muitas vezes, decisivo nessas decisões de investir numa cidade ou em outra cidade. A gente tem trabalhado muito nesse olhar sobre o ambiente de negócio. A gente tem mapeado todos esses rankings e percebido onde é que estão os gargalos. Nem tudo está dentro do poder público municipal, muita coisa está no ambiente jurídico, no ambiente de cartórios, mas a gente tem criado grupos com contadores, com o pessoal de contabilidade, para entender cada um dos gargalos e começar a fazer Salvador subir nesses rankings que são tão importantes e que são consultados muitas vezes por grupos de investidores e de empresários que querem investir ou vir para a cidade de Salvador. É uma outra ação grande que a gente tem feito aí. Além de, a gente recentemente aprovou o plano de concessões e PPPs do município de Salvador, reativamos o Conselho Gestor de Concessões, abrimos uma empresa de economia mista que vai poder se associar e ser sócia de empresas privadas na implantação de projetos na cidade de Salvador, e estamos finalizando um processo que foi público. A gente está recebendo agora no final do mês uma MIP que vai nos permitir, nos orientar na implantação do Fundo de Investimento Imobiliário de Salvador, onde a gente vai poder, além de colocar imóveis do município para que você gere uma segurança jurídica para o incorporador imobiliário que tem interesse em desenvolver parceria naqueles imóveis, a gente vai poder também desenvolver regiões, como por exemplo as regiões do centro histórico, onde várias pessoas às vezes têm imóveis lá, mas que não têm condições de desenvolver. Elas vão poder aportar esses imóveis no fundo, virar cotista do fundo e o fundo desenvolver imobiliariamente. Então, tem vários projetos interessantes também vindo aí dentro dessas ferramentas de mercado que a Prefeitura de Salvador tem adotado e vem adotando aí nos últimos meses. Bom, e aí, voltando aqui para o nosso olhar, que é investimento em infraestrutura pública, certo? Versus desenvolvimento econômico. E aí, como é que é isso? A gente sabe, e a gente tem, eu vou trazer aí os exemplos locais, onde a gente percebe o quanto que um investimento numa infraestrutura pública gera de desenvolvimento econômico numa região. Ela gera desde o início, quando ele é aprovado aquele projeto e começa a obra. A gente tem uma geração de emprego imediata, mas muito mais do que isso, ele gera uma dinâmica econômica posterior a essa região. Antes de vir para Salvador, eu quis trazer aqui 3 cases
mundiais, 2 internacionais e 1 brasileiro, que são a prova disso, né? Não sei se todos aqui conhecem, ou algumas pessoas conhecem. O primeiro case que eu trago é o projeto do Highline Park de Nova York, que foi a requalificação urbana de uma antiga via férrea da cidade de Nova York, e que, por conta dessa intervenção pública, urbana, ele criou um vetor de desenvolvimento dentro da cidade de Nova York, numa área que era ocupada por açougues, feiras, e hoje é, se não o maior, um dos maiores custos de metro quadrado de Nova York. Uma ocupação que começou muito olhando a questão cultural, a turma da área criativa ocupou primeiro, mas hoje você tem grandes investimentos, grandes empreendimentos imobiliários disputadíssimos em Nova York, e a origem disso tudo foi a requalificação urbana de uma antiga linha férrea abandonada numa região que não valia nada, vamos dizer assim, dentro da cidade de Manhattan. O segundo exemplo que eu trago é também de Nova York, que é o Hudson Yards. O Hudson Yards, para quem não conhece, é um dos maiores cases eu tive lá ano passado numa missão com o BID, para justamente o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para a gente justamente, e alguns prefeitos e secretários de todo o Brasil, para a gente vivenciar a capacidade que uma intervenção urbana tem capacidade de fazer numa cidade, e a dinâmica econômica que ele gera por conta da intervenção. O Hudson Yards, ele era uma região de baixíssimo valor. Ela, para quem não conhece, eu estudei esse case, eu estou vendo Juliana ali, a gente estudou esse case em 2013, não tinha sido construído ainda, era um projeto, uma ideia. Eles fizeram o seguinte, tinha um pátio onde terminava os trens e os metrôs de Nova York, chegavam lá, era aquele grande pátio de estacionamento, fim de linha do metrô, dos trens, né? Aquela pátio, uma região, ninguém queria viver por perto, era uma região extremamente degradada e desvalorizada. E o projeto, o que ele fez? Ele criou um solo novo. Ele cobriu toda a estação com uma grande laje, criou um novo bairro na cidade de Nova York. Em cima dessa laje, gente, é impressionante. Você tem torres de mais de 300 andares em cima da laje, e embaixo continua tendo o estacionamento e o fim de linha lá do metrô de Nova York. E ele criou todo um contexto urbano, porque embora a área, teoricamente, em metros quadrados, aparentemente não era muito grande, o que ele fez? Ele permitiu um gabarito altíssimo para justamente conseguir deixar áreas livres, urbanas. Então, criou um bairro extremamente agradável, arborizado, com grandes áreas públicas, porém, com um potencial imobiliário gigantesco, cobrindo. Então, você tem hoje mais de 56 mil metros quadrados, com torres residenciais, escritórios, praças, jardins, shopping centers e restaurantes. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de intervenção urbana, pública e investimento em infraestrutura pública. Um exemplo brasileiro muito interessante é o Porto Maravilha, que também teve esse olhar. Numa cidade em que já não tinha, na região central, capacidade nenhuma de atração do mercado imobiliário. O Porto Maravilha veio com um projeto integrado de infraestrutura urbana e também com muito olhar imobiliário, para que você pudesse reabitar e trazer de volta a capacidade e o interesse do mercado imobiliário para a região central do Rio de Janeiro. Inclusive, é um projeto que foi lastreado e custeado, parte dele, com o potencial construtivo futuro que se vendeu e se permitiu fazer naquela região. É uma operação mais complexa que não vem ao caso, mas é um outro case de intervenção urbana física que gera dinâmica e desenvolvimento econômico. E Salvador, né? E Salvador, o que a gente tem em Salvador? Bom, a gente já teve aí, até os dias de hoje, um investimento só em infraestrutura de orla, né, dos 50 quilômetros de orla da cidade de Salvador, em torno de 475 milhões de reais em infraestrutura nas áreas de praia de Salvador. E isso gera o quê? Né? Eu trago aqui um exemplo do que isso gera em uma das regiões em que foi alvo desse investimento, mas isso se repete, cada um, claro, no seu time de consumo, em praticamente todas as orlas que passaram
pelo investimento público de transformação. Cada um com foco no seu público-alvo, mas em todos os trechos de orla requalificado, existe uma geração de dinâmica econômica, seja ela do mercado imobiliário, do comércio, de serviços. Então, investir em obra pública de forma inteligente e em transformação do espaço público é investir diretamente no desenvolvimento econômico da cidade. E o exemplo que eu trago é a Barra. A Barra foi, talvez, da orla atlântica, a primeira grande intervenção urbana da prefeitura nas orlas de Salvador. E hoje, eu trouxe aqui alguns exemplos, nem botei o nome para não dar ciúme, porque eu não botei todos. Eu trago aqui algumas imagens do que a gente tem. Hoje a Barra é um canteiro de obras do mercado imobiliário. Em todas as esquinas, em todas as ruas da Barra, você tem prédios residenciais, comerciais, requalificações, e a gente vem cada vez mais trazendo outros instrumentos para melhorar a fechar a conta dos nossos investidores. A gente lançou na semana passada um novo edital do Programa de Desenvolvimento e Inovação, que é o PID, já está publicado em Diário Oficial, ele é aberto, qualquer um pode aderir. E o que é esse programa? Você, investidor, que fizer um projeto de requalificação em algum imóvel nas 3 poligonais abrangidas pelo PID, que é a Orla da Barra, o Centro Antigo e a região lá da Ribeira, Irmanduce e Bonfim, Itapajipe, isso, que são as 3 poligonais abrangidas pelo programa, você pode submeter o seu projeto e ter recebido de volta até 50% do valor total do seu investimento em CIDEI, que é um certificado de compensação tributária dos tributos municipais. Esse CIDEI pode ser compensado no próprio empreendimento ou ele pode ser comercializado com outras empresas que sejam devedoras ou pagadoras de ISS e IPTU. O PID ele é um programa que visa a implantação de empreendimentos que gerem dinâmica econômica. Ou seja, tem que ser empreendimentos que gerem economia posterior. Não, por exemplo, o uniresidencial, ele não pode. Mas se ele for uso misto, se ele tiver um comércio no térreo e for um residencial, ele pode ser alvo do projeto. Um hotel, uma clínica. Então, todas essas regiões que eu falei aqui das poligonais, você pode aplicar o programa. Então, voltando para a tela aqui, o que é a Barra? A Barra é o reflexo do quanto que uma intervenção urbana gera de dinâmica econômica. E cada bairro, cada localidade tem o seu time. Quando a gente estuda vários cases do mundo, quando a gente estava estudando para eu montar essa apresentação, e em outras que eu já fiz, a gente tem mais de 15 cases que a gente tem lá, que eu fico variando aí, trazendo. Todos eles mostram que o time entre a implantação do projeto e da requalificação e as novas implantações, principalmente de mercado imobiliário nas localidades, variam muito em termos de tempo. Em Salvador a gente vivencia isso. A Orla teve sua velocidade, a região do subúrbio tem uma outra velocidade, a região de Itapajipe tem outra velocidade, mas sempre, em 100% dos casos, a intervenção urbana física gera o olhar do mercado imobiliário, o olhar do investidor e gera, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento econômico. O novo projeto da Orla do Boca do Rio, Pituaçu, tenho certeza que não será diferente. Ele é um projeto que vai, porque está meio fora de ordem aqui, mas enfim, ele vai implantar aí, vai transformar toda a Orla, como o próprio nome já diz, lá no início da Boca do Rio, até o final lá, pós-Pituaçu, e ele vai implantar além de tudo, além dessa dinâmica que ele vai gerar no entorno, no próprio projeto ele cria aí uma dinâmica econômica também. A gente vai implantar lá 25 quiosques, academias ao ar livre, parques infantis, áreas de quadras e de tênis, quadras de futebol. É um projeto que vai gerar
durante o período de obra, que é um período previsto aí de 16 meses, mais ou menos, de obra, cerca de 400 a 500 empregos diretos no período de pico, né, durante o período de obra. É um projeto que tem uma extensão de 3,5 quilômetros, então é um grande parque linear, por isso que eu quis trazer o exemplo do Highline, porque, na verdade, você transforma aquilo num grande parque linear, você tira a pista de carro que passa hoje próximo ao mar e cola ela lá na pista interna que passa em frente ao Parque de Pituaçu, num longo trecho. Então você cria uma grande esplanada, parte delas são terrenos para incorporação e parte dela, a parte mais próxima do mar, a gente cria um grande parque linear para a cidade, numa área que tem um grande potencial de crescimento construtivo, com muita área disponível no seu entorno. É um projeto, é o maior investimento público em uma obra da história da cidade de Salvador, em uma obra de intervenção urbana numa localidade. São 135,4 milhões de reais investido em 3,5 quilômetros, criando, sem dúvida nenhuma, uma nova centralidade econômica para a cidade de Salvador. E, para vocês terem uma ideia, a gente já tem, e eu não trago aqui dados do mercado imobiliário residencial, eu trago apenas do mercado comercial, a gente já tem hoje 73,6 milhões de empreendimentos em processo de alvará dentro da prefeitura, só imóveis que vão gerar economia, ou seja, só imóveis comerciais, que estão hoje em aprovação dentro da SEDU. Isso eu não estou considerando nenhum empreendimento imobiliário residencial, só comercial, só os que vão gerar dinâmica econômica. Então a obra nem começou e a gente já tem hoje no entorno não é no entorno direto, né? Direto e indireto da obra, 73,6 milhões em investimento em novos empreendimentos que estão ali. Bom, gente, para finalizar, eu queria passar um vídeo com o projeto aí, que todo mundo está curioso. Antes de terminar e de passar o vídeo, eu só queria fazer uma observação, porque quando a menina me entrevistou aqui, ela me perguntou logo, você não vai falar nada sobre se isso está sendo preparado para o carnaval? Eu falei, não, porque para todos os efeitos, o carnaval continua na Barra Ondina. Então, claro que a obra já tem um olhar sobre essa possibilidade futura, mas hoje ainda não é um fato, uma realidade de que o carnaval vá ser transferido para lá. Por enquanto, o carnaval permanece na Barra Ondina. Então, por isso que não tem nada sobre carnaval aqui. Tá certo? Obrigada, pessoal. A gente vai passar o vídeo aí para vocês verem.